Eu gosto de ficar por último, porque eu faço sempre considerações em que eu concordo e discordo. Eu sou sempre o cara do contra, né? Acho que, na maioria das vezes, de boa parte da crítica. Vamos lá. Do jeito que foi dito, parece até que foi uma hecatombe, parece que o Flamengo foi massacrado, parece que o Flamengo foi humilhado. Nada disso, viu, Guilherme? O torcedor do Flamengo hoje está orgulhoso. Tá puto porque o time está eliminado, porque o cruzamento... Boa noite, Vini! É você mesmo, secador de gramado. É você mesmo, porque tá nas quartas de final, não ganhou de um europeu até agora. E tá dando risada aí. Não ganhou de um europeu até agora. Então, pô, vai jogar bingo pra ter sorte. Porque o Palmeiras teve sorte. É você mesmo. Você é danado, mas é meu amigo. Vamos lá. Então, voltando aqui para não perder o fio da meada. A história é a seguinte. Do jeito que tá sendo dito aí, inclusive por o telhado de neve, que não para de rir aí, é o seguinte. Parece que o Flamengo foi humilhado, massacrado, pisoteado. Nada disso, gente. O Flamengo teve momentos até de trocação ali. Eu vou voltar para os primeiros 10 minutos. São uma hecatombe, são uma tragédia dantesca do time do Flamengo. Agora, o que eu vi hoje dentro de campo? E o que eu vi nessa Supercopa? Acho que, é claro, que o Flamengo não está no nível do Real, não está no nível do Barcelona, não está no nível do Bayern de Munique, do PSG, do City, os 5 grandes, o G5 do futebol mundial. Mas também não é essa lástima toda não, gente. Eu achava que o abismo era muito maior do que se apresentou. A diferença é muito grande? É claro que a diferença é muito grande. Vamos começar lá atrás. Já que estão de brincadeira aí com os discursos, com a retórica, com a narrativa, vamos começar a falar de colonizado e colonizador. Vamos falar de diferença econômica, vamos falar de desenvolvimento humano, vamos falar de IDH, vamos parar de brincadeira, gente. Vamos parar de brincadeira. A gente está nivelado por onde tem que estar nivelado. O que é o quê? Que o Palmeiras e o Flamengo se filiem à Federação Espanhola, à Federação Alemã, se filia à Federação Francesa e Italiana. Nada disso, nada disso. Então, quando eu bato na tecla aqui, o Piperno bate nessa tecla também, e outros colegas aqui da mesa, para com essa porcaria de botar 7 estrangeiros no futebol brasileiro. Porque o que vem pra cá, rapaz, não é o que vai pra Europa. É a ribimboca da parafuseta, é a rebarba. A gente consegue nivelar por baixo, não é nivelar por cima. Então vamos pensar de uma maneira um pouco mais progressista, um pouco mais para frente. Vamos ser um pouco mais pé no chão, mais realista. Do ponto de vista continental, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo estão no nível acima. Agora, o que o futebol sul-americano precisa melhorar? No passado, a gente, tecnicamente, vencia dos grandalhões da Europa que se jogavam na força. Houve um intercâmbio, a técnica começou a prevalecer do lado de lá também, aí entrou a estratégia, entrou a questão financeira, entraram uma série de fatores. Mas o torcedor do Flamengo tem que estar orgulhoso do que viu hoje. Porque, tirando aqueles 10 primeiros minutos, o Piperno é apaixonado pelo Pulgar. Pulgar fez um gol contra, forçou uma saída de bola e no chute lá do Goretzka ainda baixou a cabeça. Tomara que ele se recupere mais prontamente da lesão que teve no pé. Então, pô, eu vou dar banho em Copacabana nunca por tua causa, Pulgar. Nunca, nunca. Jamais, jamais. Agora, que o Felipe Luiz pensou essa pressão, que o Felipe Luiz alertou, olha, os caras vêm pra cima, agora é mata-mata, é pra valer, não é igual na fase de chaveamento. Tudo isso foi mapeado, tenho dúvida alguma disso. O Flamengo tem 50 jogos sob o comando do Felipe Luiz, perdeu a 4ª partida e não foi massacrado, não foi humilhado pelo Bayern de Munique. Teve um momento de trocação e só nos momentos de bobeada é que viu essa possível utopia, esse possível sonho se transformar realmente em algo muito distante. Então, devagar com andor. Vamos respeitar o Flamengo, a eliminação do Flamengo. O torcedor do Flamengo está chateado, está moado, está triste, está puto da vida. Mas certamente não foi tudo isso que estão dizendo. Os europeus, eles melhoraram taticamente, fisicamente, para mim é a principal questão. Não é nem econômica, é a questão física. Porque quando o jogador do Flamengo recebeu a bola, Guilherme, tinham 3, 4 em cima. Tanto que a bola forçada do Pulgar, o gênio Pulgar do Piperno, foi em cima do Arrascaeta, que nitidamente é o cara mais fraco fisicamente do time titular do Flamengo, cercado por 3 ou 4. O Luiz Araújo, que estava fazendo um jogo brilhante, com faca nos dentes, tentou sair driblando 3, 4 ali na intermediária. Deu no que deu.
Então, o Flamengo foi brioso, foi honroso. O torcedor do Flamengo tem que estar orgulhoso. Dicotomia de sentimento. Ao mesmo tempo que esteja puto, mas vamos olhar em perspectiva. Quando começou essa competição, eu mesmo disse que se passasse para a próxima fase, já levantasse as mãos para o céu. O Flamengo fez muito mais do que muita gente imaginava. E o Palmeiras, desse desgramado aí, que é meu amigo e tá rindo, não pegou nem não ganhou nem o europeu até agora. Vamos ver contra o Chelsea, que é a terceira prateleira da Europa. Boa noite. Exatamente, isso eu concordo com você, Viga. Contra o Chelsea, o Palmeiras tem que fazer um jogo bem melhor do que fez na fase de grupos. O Chelsea hoje é um time, não sei se terceira, mas acho que segunda, né? Dá pra dizer segunda. Né? Ganhou o terceiro campeonato lá da Europa. Quarto colocado da Liga Inglesa. Grandes porcarias, tava doido pra falar outra coisa. Grandes porcarias. Foi campeão lá em cima do Betis, do Real Betis. Calma aí, Guilherme. Calma aí, Guilherme. O Palmeiras tem obrigação de ganhar. O Flamengo ganhou de 3-1 de virada. Então o Palmeiras tem obrigação de ganhar do Chelsea. Ou o Piperno já tá querendo se livrar desse compromisso, dessa responsabilidade. Só quer pegar mal na chupeta. Quer o Auckland toda hora. Quer o Boca toda hora. Ô, Viga, eu tenho mais uma pergunta pra você, porque você elogiou bastante o time do Flamengo, eu acho que tem que ser elogiado mesmo. E aqui o Piperno... E é incrível, ô Viga, como o Piperno tá feliz da vida hoje. É incrível, tá feliz. Não, o Viga me deixa, é o Viga que me deixa feliz. O apelido que você colocou nele é muito bom. Sanguinolento, rapaz. Esse é um carcará sanguinolento. Então, ô Viga, eu perguntei outro dia aqui, pra que você ia torcer entre Palmeiras e Botafogo? E você, como um bom carioca, afinal de contas, o Fogão era o Rio de Janeiro nesse duelo, você... cravou aqui, Botafogo. Agora, no Palmeiras e Chelsea, você vai torcer pra quem, Viga? Palmeiras e Chelsea? Eu sou Brasil ad eterno, mas eu acho que não vai dar, não. Aí. Agora, Viga, voltando a falar de Flamengo, você elogiou bastante o Flamengo, com muita razão, concordo com você. Porém, teve aqueles 10 minutos iniciais que o Flamengo sofreu uma pressão, mostrou muito nervosismo e tomou o 2-0. E foi ali que condicionou a partida, esses 10 minutos iniciais. O que faltou nesse início? Porque o Flamengo errou muito e se mostrou bastante nervoso naquele início. Toma 2-0 e ficou mais difícil. Até chega depois a descontar, né, pro 2-1, ainda assim difícil. Esse início foi bastante importante para definir a sequência do jogo, Viga. Guilherme, a gente falou aqui num tom um pouco mais exasperado, mas com muita verdade, sendo extravasado do coração. Qual é a minha visão? A gente fala muito sobre a questão econômica, financeira, que a Europa vem aqui, pega quem quer e lapida, empresta, usa, desusa, descarta, manda de volta. Eu nem me preocupo mais tanto com isso, também com isso, mas não tanto com isso. Acho que a diferença física e tática são as variáveis que fazem a diferença no confronto hoje entre um sul-americano e um time europeu. Agora, o que faltou ao Flamengo? Uma variável que não é de hoje, que está faltando ao futebol brasileiro. A gente, toda vez que vê o Brasil cair numas quartas de final de Copa do Mundo, fica tentando buscar uma série de fatores, uma série de justificativas e explicações. Mas o lado psicológico /emocional, psicológico e emocional, isso tem que ser trabalhado. Porque, como eu disse, eu tenho certeza que o Felipe Luiz estudou, ele é um cara estudioso. Desde o primeiro segundo que ele sabia que ia ser o Bayern de Munique, preparou lá sua planilha, seu PowerPoint, o seu Excel, seu slide, mostrou para os jogadores, conversou no pé de ouvido, alertou todos eles. Mas os jogadores brasileiros que não viveram essa experiência europeia, não vivenciaram esse outro lado do futebol, nitidamente sentiram. Você via no semblante do Gerson e do Jorginho que eram outros jogadores dentro de campo, inclusive aborrecidos com os erros banais, com os erros elementares, primários de jogadores que não estão acostumados a ter esse tipo de erro. Por que erraram? Porque se depararam com um time que é top 5 da Europa, que marcou lá dentro com 5, 6 jogadores e trabalhou também esse lado psicológico e emocional. Então, acho que o Flamengo entrou nervoso.
entrou ali com uma certa... Não todos os jogadores, alguns tremeram no começo do jogo. Isso estava nítido, claro e evidente. Tanto que eu assisti o jogo e dizia, tomara que o Flamengo não seja penalizado nesses primeiros 15 minutos, porque se for penalizado, depois vai ser muito difícil correr atrás. Então, esse lado psicológico, esse lado emocional, nervosismo daqueles jogadores que nunca estiveram lá no futebol de primeiro mundo, no futebol do velho continente, isso pesou e pesou bastante. E repito, jogadores que viveram já essa experiência, tem essa bagagem, tem esse know-how, Jorginho e Gerson, nitidamente estavam incomodados com o comportamento de alguns colegas. Eu não vou denominar um a um, porque está muito claro, está muito evidente. Já sabem que eu não sou apaixonado pelo Pulgar, depois de hoje, muito menos. O Wesley estava nervoso, a dupla de zaga nervosa. Achei também que o Arrascaeta, fisicamente, mais uma vez, deixou a desejar, mas o Flamengo foi brioso, o Flamengo foi honroso. E, amigos ouvintes, espectadores internados da Jovem Pan, eu achava, acho que você também, que a distância era colossal, gigantesca, atlântica entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Não vi dessa forma, não vi dessa maneira, Guilherme. Aí, Monteiro, Felipe Luiz tá falando nesse momento, entrevista coletiva, e eu tenho aqui um pouco, né, do que falou o Felipe Luiz, abre aspas. Eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade linda que foi disputar esse Mundial e pela maneira que fomos recebidos e tratados aqui durante essas semanas nos Estados Unidos. Ele elogia bastante a competição e aí depois ele fala do jogo em si. Abre aspas. Essa forma que jogamos foi a que mais nos aproximou em vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular que tem todos os méritos de passar de fase e que foi superior. Temos que reconhecer essa superioridade do adversário, tiveram mérito para passar, fecha aspas. Ele elogia bastante o Bayern, não é para menos, e ele defende a forma em que o Flamengo jogou, com a escalação inicial tendo a Arrascaeta e aquele ataque que citamos aqui, ofensivo, não abriu mão do que vinha jogando o Flamengo. Raí Monteiro. Eu acho que o problema não foi, de fato, escalação, né? Não é a anatomia da derrota, né? Aquele por aquele, poderia ter sido diferente, acho que não mesmo. Natural o reconhecimento dele, enfrentou um time melhor, perdeu o jogo. Eu disse aqui no início e mantenho essa visão, acho que o Flamengo errou demais num jogo que você tem que, de fato, errar pouco. E listei aqui os 4 gols do Bayern, 3 saíram em erros de saída de bola. Tem o mérito do Bayern, é óbvio, de pressionar a saída, e o Bayern tem muita qualidade nisso, né? Jogadores com muita força física, é um time muito bem treinado nesse sentido, mas não dá para desconsiderar a outra metade da história, né? O Flamengo também errou muitas decisões, né? Passe, drible, num momento apertado, enfim, eu acho que isso condicionou muito, né? Em 10 minutos o jogo estava 2-0. E, assim, a impressão naquele começo é de que seria muito mais e uma goleada histórica, que acabou, claro, não acontecendo. O Flamengo foi se equilibrando aos poucos no jogo, o Bayern foi baixando um pouco o ritmo também. Veio o 2-1, depois o 3-1, o 3-2, enfim. Acho que o Flamengo conseguiu, de alguma forma, competir dentro do jogo, o que era importante, mas não esteve perto de empatar. O Flamengo não esteve perto de empatar o jogo em nenhum momento. Nos placares próximos, né, no 2-1 ou no 3-2, o Neuer não fez nenhuma grande defesa. A grande defesa que o Neuer faz no chute do Luiz Araújo, o jogo estava 2-0. Foi a primeira finalização do Flamengo. A defesa espetacular daquele que, para mim, é o melhor goleiro da história do futebol. Como pega o Neuer, né? Um negócio assim, impressionante as defesas que ele faz e o nível de dificuldade. Mas o Flamengo não esteve próximo de empatar o jogo. Mas, assim, acho que a avaliação dele é correta com o que foi o confronto. E sobre o aspecto de este time me trouxe até aqui jogando dessa forma, não tem por que mudar, eu até concordo com ele, Gui. Eu acho que o Flamengo não tem jogadores, característica de jogadores para atuar de outra forma. Fechado, entrincheirado dentro ali da própria área para esticar um ou outro contra-ataque. Não é essa a forma do time jogar. Isso não é soberba da derrota. Não, é a forma que o time joga, é a forma que o time trabalha. E como disse o Felipe, é o que trouxe esse time até aqui, ou até essa disputa da Copa do Mundo de Clubes. Jogando dessa forma. Jogando assim ele ganhou do Chelsea, jogando assim ele ganhou outros jogos. Jogando assim ele perdeu alguns, como hoje, e vai perder outros. Mas é a identidade, é a forma com que o time... A forma que o time se comporta em campo, né? E acho de verdade que não havia margem para uma mudança nesse sentido. Se ele trabalhou até aqui, esses 6, 7 meses que ele está à frente do Flamengo, dessa forma, por que em 3 dias para um jogo mudar tudo e jogar de uma forma completamente diferente? Acho que não ia funcionar do mesmo jeito. O Bayern foi muito superior e mereceu bastante vencer o jogo.
Bruno Prado, Fábio Piperno, Felipe Luiz defendendo ali a escalação inicial do Flamengo, defendendo a forma de jogar e, de fato, como até o Viga citou, nós falamos aqui também na abertura do programa, o Flamengo fez o seu jogo e enfrentou um adversário muito, muito forte, muito capacitado e acabou tendo, né, contando ainda com os próprios erros. Né? Já enfrentava um adversário fortíssimo, ainda teve os erros e tem essa questão. O Bayern pressionou bastante no início, o que condicionou esses erros. Enfim, o Felipe Luiz elogiando bastante o Bayern e defendendo o seu time hoje na forma de jogar. Não, também não acho que teve um erro de estratégia, não, que fosse mudar o jogo. Escalação, até antes do jogo eu disse que eu preferia o Bruno Henrique ao Arrascaeta, mas seria muita pretensão dizer, se fizesse isso seria diferente. Não ia mudar nada, não ia ter nenhuma mudança profunda no jogo, não. O Flamengo tentou jogar o seu jogo, não conseguiu. Nos primeiros 10 minutos o Bayern empurrou o Flamengo para trás, fez uma grande pressão e aproveitou as oportunidades, né? Que é uma coisa muito importante no futebol, parece uma coisa óbvia, mas é fundamental. O próprio Flamengo algumas vezes sofre com isso em jogos que ele domina amplamente, por alguns minutos pelo menos. É difícil você dominar um jogo por 90 minutos e não aproveita as oportunidades, né? Tem jogos que o Flamengo acaba perdendo, tropeçando ou vencendo com mais sufoco, porque não aproveita as oportunidades. Aí tem também a qualidade técnica individual dos jogadores, né? Uma bola que cai no pé, o primeiro gol foi contra, mas cai uma bola no pé do Harry Kane, as duas que caíram no pé dele, onde ele meteu a bola, né? E onde vários outros jogadores meteriam as mesmas bolas, né? Jogariam para fora do céu, ou jogariam para fora, ou em cima do goleiro. O Kane, apesar de ter tido um desvio no Léo Ortiz, né? Sim, de cima. Vai lá no cantinho. Então, aí tem a qualidade do cara e ele vai lá e faz o gol, né? E aproveita a oportunidade e o domínio às vezes não é traduzido em gols. Foi traduzido 2-0 e aí condicionou todo o jogo. Não acho que teve nenhuma questão que muitos falam, dá um chutão pra frente. Às vezes você tá super pressionado, você não tem espaço nem para dar um chutão. Você dá um chutão, bate em cima do seu adversário. Não tem. Acho que o Flamengo tentou sair jogando, errou também pela pressão do Bayern, condicionado pelo Bayern. O Bayern forçou alguns erros do Flamengo e faz parte do jogo, acontece. O Flamengo tem alternativa de bola longa em muitos jogos. Hoje não conseguiu. Também a bola longa não é uma coisa tão fácil e simples. O Flamengo tem essa alternativa até usando plata. Tem muito jogo do Flamengo nas competições nacionais aqui, da Libertadores, que às vezes tem uma bola do Rossi pro Plata subir, raspar de cabeça e aí criar uma jogada de gol, principalmente quando o adversário adianta a marcação, bola no Rossi, o Plata raspa e alguém entra em velocidade, um Bruno Henrique, às vezes, algum outro jogador. Então, não acho que houve um problema de estratégia, de opção, de escalação. O Flamengo jogou o seu jogo, tentou jogar, não conseguiu em alguns momentos do jogo e o Bayern, quando esteve melhor, quando dominou o jogo, aproveitou as oportunidades e reverter um 2-0 já seria muito, 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 muito difícil contra um time desse nível. Piperno, não perguntei para você ainda sobre essa questão do Arrascaeta, a escalação do Flamengo e somando, né, o que disse também agora o Felipe Luiz. Algumas pessoas criticando a opção pelo Arrascaeta e também a demora do Felipe Luiz em ter mexido no Flamengo. Você avalia como essa situação, Piperno? Eu avalio que essa crítica expõe muito de como a gente enxerga futebol aqui no Brasil hoje, porque, de fato, é respeitável o argumento de quem defende que o Felipe Luiz não iniciasse com o Arrascaeta. Eu entendo, né? Busca por um jogador de mais velocidade, força física, ainda mais num jogo como esse que o Flamengo naturalmente ia ter dificuldades para a saída. Então isso aí tudo é compreensível. Acho até que talvez em algum momento do jogo ele pudesse até pensar no Pedro, né, que foi outro jogador que outro jogador que vai perdendo muito espaço no Flamengo, pelo menos nesse momento em que ele ainda me parece não está do ponto de vista físico na sua plenitude. Mas por que eu acho que essa crítica ela expõe muito do que é também a forma de se avaliar futebol aqui no Brasil? Porque muito desse questionamento feito ao técnico do Flamengo, ele está implicitamente trazendo a seguinte mensagem: olha, o Arrascaeta ele é fundamental para jogar aqui no Brasil, ele tem sido um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Brasil nesse primeiro semestre. Ele tem a sua temporada mais artilheira, ele é o goleador do Campeonato Brasileiro,
ele vem fazendo uma temporada irrepreensível também do ponto de vista físico, dada a sequência de jogos, algo inédito na carreira dele no Flamengo nessa década, mas para jogar contra um grandão europeu ele não dá. Fisicamente ele não está à altura de um desafio, de um duelo como esse. Eu acho que eu acho que também é questionável isso, né? Então, eu vou muito no que o Bruno disse, quer dizer, não dá para a gente ter a presunção de cravar, olha, o técnico errou porque ele não fez isso. Veja, a gente está falando de uma exigência de substituição daquele que é considerado aqui para o nosso mercado doméstico o melhor jogador do país. Olha que coisa maluca, né? O melhor jogador do país, então ele não estaria à altura para jogar contra um adversário de primeira linha do futebol europeu. Se isso realmente for, enfim, verdade, é mais um sintoma de que a gente está realmente muito longe dessa primeira prateleira europeia.